Olá pessoal, hoje a proposta de apresentação dessa aula segue uma forma diferente, na qual eu apresento aqui alguns slides como maneira de elucidar de forma mais ilustrativa o conceito que eu quero abordar, né? Tendo em vista nossa exposição anterior sobre álgebra, em que nós tivemos o primeiro contato com expressões algébricas. Dando continuidade, então, passemos ao estudo das equações, sobretudo equações do primeiro grau. A gente vai se deparar, então, com situações que envolvem determinadas situações que necessitam de um desconhecimento do valor a ser obtido e relacioná-lo de uma forma matemática, né, com o uso de uma expressão, de uma equação, para poder chegar ao valor, o resultado que se deseja, tá certo? Então, equações do primeiro grau é o tema dessa aula de hoje e, a priori, vamos tentar defini-la neste escopo, dado o período, né, dado o curso que nós estamos vendo aqui no 7º ano, tá certo? Então, uma equação, ela pode ser definida como toda sentença matemática expressa por uma igualdade entre membros, na qual se observam um ou mais símbolos que representam números desconhecidos para validar essa mesma sentença. Cada símbolo, o qual representa um número desconhecido, é chamado de incógnita. Lembremos, né, da situação que envolve expressões na qual a gente percebe que existem dois membros, né, um em cada lado da igualdade, sendo o sinal de igualdade que separa, né, os membros. Então, mais uma vez, essa equação ela se define como essa sentença matemática dentro dessa igualdade, mas que nessa sentença se observam símbolos desconhecidos. A estes símbolos, que podem ser um ou mais, a depender da situação, a esses símbolos vão ser dados valores os quais desejamos encontrar, tá certo? Então, esta é a definição de equações, mais precisamente a gente vai tratar da equação do primeiro grau, que a gente vai utilizar nesta apresentação, perfeito? O detalhe é o seguinte, que nesta apresentação nós vamos utilizar um organizador prévio com o fim de resolver uma dada equação do primeiro grau. Essa tarefa se torna mais fácil quando a analisarmos em analogia a uma balança equilibrada, que é uma situação muito comum em nosso dia a dia. Então, a grosso modo, a gente vai pegar o exemplo de uma balança, né, no qual contém pesos e medidas, que a gente vai ver a forma de como descobrir determinado item, o quanto pesa determinado item numa balança, a forma como a gente vai descobrir este valor, esta quantidade, pode ser aplicada para a gente resolver uma equação do primeiro grau. Então, esta é a ideia por trás dessa apresentação, tá certo? Então, para que uma balança fique em equilíbrio, é preciso que haja a mesma quantidade de massa nos dois lados. Então, a gente observa aqui nessa figura uma balança, né, um objeto comum no nosso dia a dia. Né? Essa balança tem dois pratos, um de cada lado, e nesses pratos estão colocados itens, né, cada um com determinada massa. E para essa balança estar equilibrada, a quantidade de massa de um lado tem que ser a mesma quantidade de massa do outro, perfeito? Então, uma vez que a gente entende como uma balança fica equilibrada, né, a gente pode analisar de que maneira a gente vai tentar descobrir qual é a massa, neste caso aqui, neste exemplo, de uma melancia. Esta figura nos mostra o que tem, que tem duas melancias em um prato da balança, um peso de 8 kg. Do outro lado da balança nós temos
um peso de 8 kg, um peso de 3 kg e uma melancia. A ideia é tentar descobrir qual é a massa de cada melancia mostrada na figura abaixo, tá certo? E aqui a gente considera que as melancias são semelhantes, tá certo? Tem a mesma massa, perfeito? Então temos a primeira questão, né? Devemos observar se a balança está em equilíbrio, né? Mas como, se não sabemos, né, exatamente qual é a massa de cada melancia? Então perceba que a ideia primeira é saber se a balança está em equilíbrio, mas a gente não sabe qual é a quantidade de massa de cada item, uma vez que a gente não sabe exatamente qual é a massa da melancia, né? Então vamos ver como a gente pode descobrir, né, este fator. Perceba que é uma tarefa simples, né? Basta olhar para o ponteiro. O ponteiro é esta setinha aí na parte inferior da balança, que está destacado em vermelho. Se ele estiver centralizado, então a balança está com a mesma quantidade de massa em cada lado. Na nossa figura, a gente percebe que a balança está centralizada. O ponteiro está centralizado, o que significa que a balança está em equilíbrio, né? Então, você tem a mesma quantidade de massa. Essa informação é crucial, porque com ela a gente pode fazer, então, a devida analogia com a equação do primeiro grau, perdão. Então, o primeiro fato a analisar sem dúvida, se a balança está em equilíbrio. Guardem essa informação. A balança tem que estar em equilíbrio e a gente percebe que, de fato, ela está, certo? Pronto. Já sabemos que ela está equilibrada. Agora sim, vamos determinar quanto pesa cada melancia. Para isso, vamos retirar os itens iguais que estão presentes em cada prato, um de cada vez. Para cada item que retirarmos de um lado, ou seja, de um membro da equação, com a analogia, temos que retirar o seu correspondente do outro lado. Assim, a balança continuará em equilíbrio. Vejamos isso com mais detalhes nas figuras a seguir. Então, a ideia, pessoal, é, de fato, retirar o item semelhante em cada prato. Então, a gente vai fazer um por vez e vai tentar, com isso, chegar ao resultado que é, de fato, encontrar quanto pesa a melancia. Vamos começar retirando, então, os itens que pesam 8 kg. Então, perceba que na figura da esquerda a gente tem a balança completa, né? Como a gente apresentou na primeira oportunidade, e aí agora a gente retirou, na figura da direita, a gente retirou, né, os dois pesos, né, os dois itens que pesam 8 kg, perfeito? Perceba que ainda a balança continua em equilíbrio. Por quê? Porque a gente retirou os dois itens correspondentes, né? Os itens que estão tanto num prato como no outro, né? Os itens de mesmo formato. Então, agora continuando com o mesmo raciocínio, devemos retirar uma melancia de cada lado, pois existem itens semelhantes e correspondentes, um em cada prato. Então, nessa figura da esquerda, a gente percebe que tem duas melancias no prato da esquerda e uma melancia no prato da direita. Vamos retirar uma de cada prato para poder manter o equilíbrio da balança e assim chegar no resultado. Então, vejam que restaram apenas dois itens na balança, né? Um em cada prato. E ela permanece em equilíbrio. O destaque é este, ela permanece em equilíbrio. Isso significa que existe a mesma quantidade de massa em cada lado da balança. Uma vez que a balança está em equilíbrio, existe a mesma quantidade de massa nos pratos, né? Em cada lado. Então, se num lado você tem um peso de 3 kg, no outro você tem a melancia, qual é a conclusão que você pode retirar? Que a melancia tem massa igual a 3 kg, perfeito? Que é exatamente esse destaque dessa próxima figura, que, dado que
em um prato existe uma melancia e no outro está contido o item de massa 3 kg, estando a balança em equilíbrio, então a melancia tem massa igual a 3 kg. Perfeito? Qual é a ideia agora? É pegar esse raciocínio que a gente viu, né, analisando a situação de uma balança em equilíbrio, para tentar descobrir, né, qual o valor de uma incógnita numa dada equação. Então, partindo do conhecimento organizado previamente, vamos tentar aplicá-lo na aprendizagem de novo conceito, né? A resolução de uma equação do primeiro grau. Então, vamos considerar a seguinte equação: 2x mais 8 igual a 11 mais x. Essa é a equação que a gente vai tentar resolver. A resolução dessa equação do primeiro grau consiste em encontrar o valor para a incógnita x. Então, a grande pergunta que se faz é: qual é o valor da incógnita x? Lembremos que no exemplo anterior, a gente deveria descobrir a massa da melancia, né? E para isso a gente analisou se a balança estava em equilíbrio. Agora a gente vai ver qual é o valor de x nesta equação. Perfeito? Vamos analisar a equação do mesmo modo que estudamos o caso da balança. Numa equação, assim como numa balança equilibrada, os valores de um lado, de um membro, correspondem aos do outro, através do sinal de igualdade. Ou seja, o ponteiro da balança corresponde ao sinal de igualdade. E a incógnita x? Neste caso, x vai corresponder à melancia. Então, proceder de modo análogo ao exemplo anterior significa dizer que determinar o valor de x corresponde a encontrar a massa de cada melancia. A ideia, pessoal, primeiro lembremos do que eu destaquei na aula anterior, o sinal de igualdade. O sinal de igualdade é um sinal fundamental nessa equação. Ele garante que os membros de cada lado correspondem ao mesmo valor numérico, se tratando aqui de uma equação, tá certo? Então, uma vez que existe a igualdade, ela garante que os membros têm o mesmo valor numérico. Se em um membro a gente tem uma incógnita x, a gente vai se valer dessa igualdade para poder encontrar o seu valor, perfeito? Então, nós temos a equação 2x mais 8 igual a 11 mais x. Percebam um detalhe, que 2x é a mesma coisa que x mais x. Então, o primeiro destaque é 2x é igual a x mais x, tá certo? E perceba também que podemos escrever 11 como a soma de 8 mais 3. Então, 2x é igual a x mais x e ainda 11 pode ser igual a 8 mais 3. O que é que nós vamos fazer? Vamos reescrever a nossa equação, substituindo no lugar de 2x, escrevemos x mais x, e no lugar de 11, escrevemos 8 mais 3. Então, o que é que a gente tem? Que 2x mais 8 igual a 11 mais x passa a ser x mais 8 igual a 8 mais 3 mais x. Perfeito? Nossa equação passa a ser, então, a x mais 8 igual a 8 mais 3 mais x. Da mesma forma que fizemos com a balança, vamos retirar os itens semelhantes de cada membro. Neste caso, os itens, né, vão ser exatamente os números e ou os símbolos. Então, vamos começar retirando os números de mesmo valor em cada lado. Retirando o número 8 de cada lado, nós temos que x mais 8 igual a 8 mais 3 mais x. Retirando o 8 de cada lado, sobra x mais x igual a 3 mais x. Agora, a gente pode fazer o mesmo com a incógnita x, pois ela possui correspondente em cada lado da equação. Retirando um correspondente de cada membro, nós temos o que significa x mais x é igual a 3 mais x. A gente vai retirar de cada membro o seu semelhante. De um lado a gente tem x e do outro também tem x.
tirando um x de cada lado, nós temos que x mais x é igual a 3 mais x, passa a ser, então, x igual a 3. Finalmente é fácil notar que encontramos o valor de x. Ora, x igual a 3. Temos, portanto, o resultado desejado. Então, perceba que fazendo uma analogia devidamente centrada no que é exemplo numérico e no que é o exemplo do cotidiano, a gente pode chegar ao resultado, né, dessa equação. A gente pode também fazer isto para outras situações, outras equações, sempre tendo em vista que se trata de uma equação, portanto, o sinal de igualdade é o fator fundamental. Ele garante que o membro da esquerda, o primeiro membro, é igual numericamente ao membro da direita, quaisquer que sejam os valores encontrados em cada lado, porque a igualdade garante o mesmo valor numérico. E nesse caso, se nós temos sinais, nós temos a incógnita para poder achar o resultado, a gente se vale do método de eliminação dos semelhantes para poder encontrar o resultado análogo. Lembrando, pessoal, que isto aqui é um organizador prévio, é uma forma de apresentar a vocês, né, o conceito de resolução de uma equação de forma mais explanativa e que, de fato, para poder ambientar vocês nas situações que envolvem, né, o cotidiano e como se aplica o conteúdo aqui estudado, perfeito? Na aula seguinte, vamos voltar ao quadro, no sentido de expor, de fato, mais exemplos e, com isso, fechar o entendimento referente às equações, nesta primeira parte, perfeito? E aqui na última figura eu proponho uma descontração, porque existe uma balança que não se equilibra, que é a balança entre o cérebro e o coração, certo? Essa balança aí nunca vai ser equilibrada, já diria Pascal, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece, tá certo, pessoal? Então essa foi a apresentação de hoje, né? Eu vou estar anexando uma atividade e na próxima aula voltemos com a videoaula padrão. Bons estudos!